Olá, turma, tudo bem com vocês? Turma, vamos começar mais um novo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias do sistema respiratório. Hoje nós vamos abordar três assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre traqueostomia, toracotomia e drenagem de tórax ou drenagem torácica, tá? Novamente, nós vamos falar sobre indicações, complicações. Vou mostrar algumas imagens em relação ao procedimento de traqueotoracotomia e a drenagem também. E por fim, os cuidados e enfermagem relacionados a esses procedimentos. Lembrando, sempre voltar um pouquinho na anatomia do sistema que está sendo utilizado ou será realizado um procedimento naquele local. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre traqueostomia, sobre toracotomia e também falar sobre a drenagem torácica. Primeiramente, quando eu falo em traqueotoracotomia e drenagem torácica, queira ou não queira, eu estou falando sobre o sistema respiratório. Mas para que eu possa falar sobre o sistema respiratório, vamos abordar um pouquinho sobre a anatomia, relembrar um pouco sobre esse sistema, que literalmente é um dos sistemas vitais, que está relacionado com a parte respiratória, está relacionado com as trocas de gases, né? Está relacionado com a parte de inspiração e expiração, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, sistema respiratório é o conjunto de órgãos que tem literalmente é responsável pelas trocas gasosas entre organismos animais, podendo ser no meio ambiente, tá? Ou seja, vai fazer um processo chamado hematose pulmonar. O que é esse? Que consiste a hematose pulmonar? Tá? Consiste nada mais ou nada menos que a trocas gasosas. Por exemplo, quando eu respiro, tem todo aquele processo do sangue ir para o sistema cardiovascular, ir para o coração, e depois ele vai ser ejetado para os pulmões. Ali, se eu falo do sistema respiratório, eu falo dos pulmões, falo da constituição dos pulmões entre os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, e dentro dos alvéolos pulmonares vai sofrer esse processo de hematose pulmonar. Resumindo, a hematose pulmonar nada mais é o que? Eu estou recebendo um sangue que é rico em gás carbônico, tá? E pobre em O2, que é o oxigênio. Vai sofrer o processo de hematose pulmonar, que é a filtragem desse sangue dentro dos alvéolos pulmonares. Esse sangue vai retornar para o coração, vamos dizer assim, pelo lado esquerdo, e dali vai ser distribuído para o corpo inteiro. Nesse processo, o sangue entra no pulmão, claro, primeiramente entra no coração para depois ser mandado para o pulmão, rico em O2, monóxido de carbono, e pobre em O2. Quando esse sangue é filtrado e ocorre essa hematose pulmonar, ele vai sair rico em O2, porém com uma baixa concentração de CO2 e monóxido de carbono, ou dióxido de carbono também. Tudo bem? Então esse é o processo chamado de hematose pulmonar. Com isso, eu posso dizer, como está dizendo aqui também, né, que a célula por si só ela consegue respirar. Tá? Aqui eu só mostrei mais ou menos a imagem, como é constituído o sistema cardiovascular, brevemente. Tá? Eu tenho a laringe, que nós comentamos lá anteriormente na laringectomia, ela faz parte do sistema respiratório, só que eu também tenho a parte acima, tenho as fossas nasais, tenho o nariz, as estruturas internas que fazem parte do sistema respiratório. Eu tenho propriamente a traqueia, que nós vamos abordar sobre a traqueostomia. Eu tenho aqui os brônquios, tá? Eu só estou citando um, que nesse caso seria o brônquio, né? Mas ele tem tanto no pulmão esquerdo quanto no pulmão direito os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E por fim, é só uma imagem para dizer que eu tenho um pulmão. Então, assim, nosso sistema respiratório ele é dividido, vamos dizer assim, nessas partes. Claro que eu tenho mais estruturas envolvidas, tudo bem? Então aí é o nosso sistema respiratório. Vamos abordar um pouquinho, pessoal, falar sobre agora o procedimento de traqueostomia. Lembrem lá de traqueostomia, realizar uma nova boca, fazer uma nova
comunicação interna para externa, tá certo? Então eu falo da traqueostomia, um procedimento muito utilizado principalmente em casos de emergências, quando o paciente médico por si só ele não consegue realizar a intubação normal no paciente, colocar aquele tubo na boca, evolui-se para uma traqueostomia ou, dependendo da situação também, quando um paciente está um bom tempo entubado. Então, opta-se em realizar a traqueostomia, é um procedimento no qual o paciente ele tem uma melhora até que rápida em relação a quando faz a aspiração. E também um risco, vamos dizer assim, de ter algumas lesões na boca e ele consegue sair o mais rápido do respirador ou do ventilador portátil. Vamos lá, pessoal. Antes de tudo, falar sobre a traqueia. Para que possa realizar a traqueostomia, vai ser realizado numa estrutura chamada traqueia. Afinal, o que é a traqueia? Traqueia nada mais é que um tubo vertical, cilíndrico. Ele tem alguns anéis, chamados anéis cartilaginosos. Tá? A localização é entre a laringe, os brônquios, tá? E vai até a sua ramificação aos pulmões. Ó, aqui é uma imagem, ó. Eu tenho a laringe, eu tenho a traqueia, tá? Essa estrutura aqui é onde será realizado a traqueostomia, e eu tenho os brônquios, que é a ramificação já final da traqueia, parece uma raiz, tá certo? Então aqui, pessoal, literalmente é a estrutura no qual o paciente será submetido a uma traqueostomia. Olá, o que é a traqueostomia? É um procedimento cirúrgico, tá? Que será realizado a nível da cervical anterior, nesse caso que é o pescoço, que vai estabelecer um orifício ou uma boca artificial na traqueia que fica abaixo da laringe. Tá certo? Em que momento é indicado esse procedimento de traqueostomia? Em situações de emergências, no caso, como eu havia comentado, pacientes que têm intubações orotraqueais de longa permanência. Muitas vezes o paciente está com uma obstrução no corpo estranho, nas vias aéreas, na região da boca, vamos poder dizer assim, na região da garganta, não consegue respirar e não consegue retirar aquele corpo estranho e evolui-se para a indicação da traqueostomia. Tumores, acidente vascular encefálicos ou mais fácil, o acidente vascular cerebral, apesar que o termo correto agora é acidente vascular encefálico, tá? Nesse caso aí, depois em aula de urgência, emergência ou a parte neurológica, vocês vão ter uma melhor explicação sobre o porquê dessa mudança de AVC para AVE, traumatismo crânioencefálico e, por fim, estenoses, que seriam estreitamentos, literalmente, da parte respiratória. Tá? E uma característica também é que é um procedimento que, se o paciente tiver com uma intubação prolongada, ele facilita, ele necessita na ventilação prolongada também. Por exemplo, o paciente está muito tempo entubado, então aquele tubo há estudos que cada dia que você passa que um paciente está entubado, está com um tubo na boca, é uma complicação maior. Então, assim, qual é o tempo de permanência? Bom, aí vai dizer conforme protocolos. Tem instituições de 5 dias, 7 dias, tem uns que falam 20 dias e assim vai conforme. Mas eu posso dizer, cada vez que ele permanece com tubo, há uma complicação, até mesmo uma mortalidade a esse paciente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E quais seriam as complicações ou complicações possíveis a um paciente que foi submetido a uma traqueostomia, pessoal? Primeiro, sangramento. Segundo, estenose, que é o estreitamento. Necrose, perfuração da traqueia. Atelectasia, que é a alteração lá dos brônquios, tá bom? E a broncopneumonia. Aqui é só uma imagem de um paciente que foi submetido a uma traqueostomia, que aí nós vamos mostrar para vocês quando é do procedimento. Tá certo? Vamos lá. Afinal,
Aqui é só uma descrição de como é o tubo de traqueostomia, como que ele é composto. Por isso que às vezes não, o profissional, tanto de enfermagem, sendo enfermeiro, técnico auxiliar, o próprio fisioterapeuta ou médico, precisa conhecer esse dispositivo, tá? Ele tem um conector mais ou menos de 15 milímetros, que é essa estrutura onde que vai ligar o sistema respiratório, o circuito do ventilador. A placa externa, uma imagem, vocês vão lembrar, vocês vão poder visualizar o que vem a ser a função dessa placa externa. O balonete, esse balonete ele vai ser antes da sua, antes de ser inserido, ele vai estar insuflado, ou melhor, ele vai estar desinsuflado, perdão, ele não vai ter um ar dentro, diferente de uma sonda vesical de demora, que necessita inflar aquele balão, insuflar com água destilada. Nesse caso não, é só uma seringa, tá, que vai ser introduzida de 10 ml, que vai aqui tem um orifício distal e nessa parte aqui é onde que a seringa ela vai ser introduzida. Então vai introduzir a seringa aqui, vai injetar o ar todo nesse sistema aqui para esse balonete aqui, ó, ele inflar, né, ele aumentar de tamanho para que ele não saia da traqueia do paciente. Mas uma imagem que eu estarei colocando aqui vocês vão entender. E afinal, quais são as etapas desse procedimento, pessoal? Perdão, e o balonete, tá, e o balão de controle. É ele que também faz o controle para que esse balão seja inflado e desinflado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Etapas da técnica de traqueostomia. Eu quis colocar para vocês, apesar que isso é um procedimento médico, mas eu preciso, eu como profissional, saber quais são os materiais que serão utilizados e como que é a técnica também utilizada a esse paciente. Olá, primeiro, posicionar o paciente. Na maioria das vezes a gente posiciona esse paciente, deixando ele no seu posicionamento correto. Só a exposição do local aonde vai ser realizado a incisão, tá? Aqui é só o local demarcado, que aí é uma questão anatômica e conhecimento do médico. Ele já fez a primeira, vamos falar assim, o corte, tá? Ele tem uns que fazem uma demarcação mais ou menos para saber onde que fica a laringe e a traqueia, tá? Na sua continuação. Já começa a realizar o procedimento, a exposição da área. Ó, exposição vamos falar assim, da face, que seria a estrutura, vamos dizer assim, uma capa que reveste, né, até chegar à traqueia. Exposição da glândula tireoide. E assim vai ele realizando, ele expondo aquela área que será submetida à traqueostomia, pessoal. A exposição da tráqueo, a incisão da tráqueo, o corte, a abertura da pinça, né? Ele vai utilizar uma pinça para fazer a abertura da traqueia. Ó, já começou, aqui já é o orifício onde ele vai introduzir a cânula de traqueostomia. Tá? Aqui já está a cânula de traqueostomia já preparada, com balão já testado também. A introdução da cânula de traqueostomia ou a inserção da cânula de traqueostomia aonde nesse orifício aqui, tá? Ó, já está realizando a sutura no local e por fim a fixação, vamos dizer assim, né, com um fio de nylon, tá? Para fazer vamos dizer assim, aquela sutura para poder fechar e aonde depois a tráqueo já foi inserida e o curativo. Claro que isso daqui o paciente já foi submetido há um bom tempo. Existem produtos no mercado que são esponjas que vão absorver a secreção desse local aqui, mas na maioria das vezes no primeiro procedimento, quando realizas, o paciente ele será colocado aqui uma gaze, a gente fala um chumaço de gaze, porque a gaze vai absorver aquele sangue, aquele sangramento que pode ocorrer, tá? E também as secreções, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual é a assistência de enfermagem a um paciente? Ó, ele foi submetido a uma traqueostomia. Claro que aqui, pessoal,
Nesse caso, na maioria das vezes, o paciente ele vem com uma proteção aqui, ó, que é só uma imagem para mostrar como que é a cânula de traqueostomia, tá certo? Primeiramente, pessoal, observar a introdução e posicionamento da cânula, se ela está posicionada corretamente lá na traqueia do paciente. Ó, segundo, pessoal, fixar pelas asas laterais em volta do pescoço. Aqui é uma imagem, ela está um pouquinho fechada, mas lembra aquela aba externa? Então aqui ó, está sendo fixado um cordão através pela parte posterior do pescoço, faz vamos assim, um amarrar aqui e depois amarrar do outro lado, tá certo? Ó, nesse caso como é que ficou? Proteger o espaço entre a cânula e a pele com gases estéreis, nesse caso aqui, ó. E por fim, pessoal, deixar o paciente ou trocar essa gase diariamente. Dependendo do paciente, tem paciente que é muito consciente em relação a isso, tá? E ele sabe, claro que ele não vai conseguir trocar a gás na maioria das vezes, mas alguém vai trocar, mas ele tem uma vida normal com essa traqueostomia. Então, os cuidados básicos, vamos dizer assim, de enfermagem, é eu observar o local onde a cânula está inserida, é eu realizar a higiene daquele local, observando sinais de secreção ou sinais de sangramento. Isso eu também tenho que me atentar a muito e observar. Se é um paciente que está em enfermaria, orientá-lo na hora do banho, claro que ele vai ter muitas vezes, dependendo do paciente, ele vai ter, a gente fala que é desmame, que aos poucos vai retirando essa tráqueo por uma tráqueo menor, até um ponto ele não precisar mais usar a tráqueo e vai poder respirar normalmente. Tem uns que ficam com uma marca na região da traqueia, mas aí é uma aula de emergência e urgência que vai mostrar muito sobre isso, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos falar já falamos sobre a traqueostomia. A traqueostomia consiste em um procedimento no qual será realizado uma abertura na altura da tráqueo, da tráqueo do paciente. São indicados em pacientes que têm emergências, pacientes que foram submetidos a um procedimento, um tumor a nível de garganta. Os cuidados, eu vou ter que observar o local ali, sinais de sangramento, realizar o curativo naquele local e assim vai. Vamos falar um pouquinho sobre toracotomia, pessoal. Aí eu já estou falando de um procedimento muito mais invasivo, não desmerecendo a traqueostomia também, mas isso aqui é um procedimento no qual é um procedimento muitas vezes utilizado em cirurgias cardíacas e também em casos de emergências. Vamos lá, pessoal. Toracotomia, o que é? Nada mais é o que? Uma abertura, tá? Olha lá, otomia, perdão, pessoal, realizar uma nova boca, né? Ou fazer o melhor, se eu falo otomia, em fazer uma incisão, abertura da parede ou de um órgão. Nesse caso aqui, as vísceras serão expostas, né? O local será visualizado, o tórax do paciente. Pode ser feito para coleta de materiais ou até mesmo em caso cirúrgico para corrigir alguma parte lesionada. Tá certo? Aqui é um exemplo. Aqui é um procedimento, mesmo sendo uma imagem, é um procedimento que vai ser realizado para esse paciente. Quais são as indicações, pessoal? Nesse caso, quando um paciente ele vai ser submetido a uma toracotomia, pessoal. Olha lá. Primeiro, tratamento de lesões da parede do tórax ou lesões em pulmões e pleuras, que são membranas que revestem literalmente os pulmões, traqueia e brônquios, o paciente está com alguma alteração na traqueia ou até mesmo bronco para visualização, pericárdio e esôfago, pericárdio, estrutura cardíaca, o esôfago que nós mostramos lá, e o abdômen superior. Então, assim, é um procedimento no qual vai a fazer uma abertura da cavidade do tórax, sendo com um objetivo de coletar algum material ou de remover algum objeto estranho, por exemplo, um acidente automobilístico, o paciente teve uma lesão, uma perfuração no abdômen,
ou no tórax com um pedaço de ferro, de madeira, ou até mesmo na hora de o paciente foi alvejado por um tiro ou esfaqueamento, aí será realizado esse procedimento, certo? Quais são as possíveis complicações? Hemorragias, porque é um local literalmente vascularizados, eu tenho artérias, eu tenho veias, eu tenho estruturas que são irrigadas, eu tenho órgãos que são irrigados literalmente por sangue, pode ocorrer a hemorragia. Fístulas broncopulmonar, insuficiência respiratória, arritmias e infecção. Então tem alterações que eu estou mexendo na parte respiratória desse paciente, podendo evoluir desde uma insuficiência respiratória, uma arritmia, porque eu estou mexendo na área cardíaca também, e infecções, porque é um procedimento em sua grande maioria, podemos dizer assim, que são realizados na hora da emergência. Por exemplo, um acidente automobilístico não tem um local esterilizado, apesar que os profissionais, o médico, o enfermeiro estarão utilizando luvas descartáveis, materiais descartáveis, materiais estéreis. Mas esse tipo de procedimento, às vezes num setor de emergência, pode ter um risco também de infecção maior se fosse no centro cirúrgico. Nesse caso, o paciente já teria sido preparado, é um setor literalmente com ar ou um sistema de ventilação que vai ajudar a minimizar possíveis micro-organismos naquele setor, mas infelizmente é um procedimento, mesmo sendo lá, correndo o risco de ter uma infecção. Certo, pessoal? Vamos lá. Aqui é só uma imagem do tórax quando é realizado deixa eu voltar aqui. A toracotomia. Então, quando eu falo do tórax, literalmente eu falo aqui, ó, o tórax, aqui, ó, está localizado na parte superior do tronco humano, seu esqueleto forma a caixa torácica, é de suma importância, ele serve como a armadura que protege o pulmão, o coração, perdão, e os pulmões. Então, a toracotomia vai ser um procedimento que será realizado nesse local, nessas estruturas. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Tipos de toracotomia. Eu tenho alguns tipos de toracotomia que será realizado. Isso aqui é um afastador que vai ser colocado para poder afastar o local que vai ser feito o procedimento. Eu tenho na toracotomia, eu tenho um que é o procedimento mais comum, tá? Toracotomia anterolateral, que é um procedimento que vai ceder somente, vai visualizar somente os pulmões, tá certo? É muito comum em um paciente que tem uma história de câncer. Eu tenho uma aqui, ó, que literalmente é uma toracotomia, que a incisão vai ser realizada logo na região do peito mesmo, que vai abrir o peito do paciente. Eu tenho uma toracotomia chamada toracotomia axilar. Nesse caso aqui vai ser literalmente realizado na região da axila. É muito comum o tratamento de pneumotórax, tá? E eu tenho também, geralmente isso aqui é utilizado na parte em parada cardíaca, a toracotomia aberta. Então vai abrir o peito do paciente, nesse caso vai expor o coração do paciente e ali será realizadas manobras, tá, de ressuscitação focada diretamente no coração do paciente. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Assistência de enfermagem é um paciente submetido a uma toracotomia. O que eu, como enfermeiro, ou você, como profissional, um auxiliar, um técnico, claro, devo fazer no caso de uma toracotomia? Então eu vou falar um pouquinho, pessoal, mas antes, falar um pouquinho sobre como posso dizer, pré-operatório, tá? Assistência pré-operatória que vai ser realizada. Primeiramente, pessoal, nesse caso aqui, interromper o fumo, muitas vezes é um paciente que foi admitido na unidade com uma história de trauma torácico, mas é um paciente que foi por si só. Então, assim, claro que esse é um procedimento que eu falo, ou o paciente está internado e precisa fazer esse procedimento, fazer uma drenagem, apesar que tem outros tipos de procedimentos, mas eu oriento sobre interromper o fumo,
tá? O uso do cigarro, olha lá, aumentar a ingesta hídrica, nesse caso para ajudar a secreção, tá? Onde que eu tenho traqueobrônquias, secreções brônquicas, realizar nebulização, tá? Inalação, nesse caso aqui, conforme prescrição médica, estimular a tosse, anotar o aspecto da secreção que esse paciente está tendo, que foi expectorada, verificar sinais vitais. Nesse caso, eu vou verificar todos os sinais vitais desse paciente. De preferência que esse paciente permaneça em jejum por 8 horas, enteroclise após o início, tá, melhor, após, né, o procedimento que foi realizado, tá certo? Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, quando eu falo em enteroclise, eu estou fazendo literalmente, vai ser introduzido uma sonda via retal, vai introduzir silomaglicerina, um medicamento à base de glicerina, para que aquele paciente possa evacuar. No caso, quando ele tenha, não evacuou, mas aí vai ser realizado esse procedimento. Tricotomia na região axilar e na tora torácica. Olha lá, 10. Poderá ser realizado cateterismo vesical na sala, passar sonda vesical de demora na sala, ou dependendo, às vezes, até mesmo no andar, no setor onde aquele paciente está. Quais são os cuidados pós-operatórios? Quais são os cuidados que esse paciente terá com esse paciente pós-procedimento? Primeiro, eu vou observar o estado de consciência dele, se ele está respondendo a estímulos dolorosos, tá certo? Segundo, verificar sinais vitais. Nesse caso, eu vou deixar o paciente em uma posição semi-Fowler, a cabeceira um pouco elevada, para ajudar na expansão torácica. Cuidados com o dreno de tórax, eu vou mostrar numa aula daqui a pouco para vocês os cuidados que eu tenho que ter com o dreno de tórax desse paciente. Olha lá, mudança de decúbito de 2 em 2 horas no POI e simular deambulação após esse momento. E claro que isso aqui conforme orientação, eu também vou me atentar se esse paciente pode também ser realizado a ele a mudança de decúbito. Isso tudo vai ser avaliado pelo enfermeiro, será prescrito e o profissional auxiliar e técnico vai estar realizando esse cuidado. Tá? Observar sinais de sangramento, lembrando que é um local vascularizado, pode ocorrer sangramento, mas o certo, ou na maioria das vezes, que ocorre com o decorrer do tempo, aquele sangramento para. Tá certo? Ele não apresenta mais sangramento, mas eu tenho que me atentar a isso daí. E no POI, esse paciente com certeza ficará na unidade de terapia intensiva por uma questão de restabelecer esse paciente e depois ter alta para a enfermaria e depois para a sua residência. Tudo bem? Drenagem de tórax, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a drenagem torácica, tá? Que vem a ser o caso da toracotomia. Qual é a finalidade da drenagem torácica, pessoal? Olá, consiste em introduzir um tubo, tá, no espaço pleural, é o espaço onde ficam as pleuras, ou no mediastino, estruturas que ficam ali no pulmão, tá? Vai ser conectado no sistema fechado. Qual que é a finalidade dessa drenagem? É retirar líquidos, tá? Ou ar também, porque dentro do pulmão ali, podemos dizer, fora do pulmão, melhor se dizendo, existe uma pressão chamada pressão negativa, que aí é uma questão, depois na aula posterior, somente de emergência, será citada. Então existe uma pressão dentro, uma pressão que eu posso dizer assim, fora do pulmão, que consiste numa pressão negativa, uma pressão do ambiente. Tá bom? Olá, indicações, pessoal. Pneumotórax, tá? Hemotórax, nesse caso aqui existe sangue na cavidade pulmonar, tá? Então, assim, pensem o seguinte, o pulmão é revestido por pleuras ou por membranas, e ali existe uma pressão normal, e quando ocorre a presença de sangue naquele local, isso vai ser alterado a pressão e também vai alterar o que? A respiração do paciente, tá? Nesse caso aqui, quando eu falo em pneumotórax, eu falo o seguinte, houve uma perfuração, tá? Nessa pleura, o ar que deveria ficar, vamos dizer assim, contido dentro do pulmão, ele pode literalmente sair e ficar onde? Para o espaço entre os pulmões e a parede torácica. Tudo bem?
derrame pleural, houve uma, vamos dizer assim no português claro, uma alteração da pleura, da sua estrutura, que a pleura são membranas que revestem os pulmões. Vamos pensar numa capa, tá? Que reveste os pulmões. E por fim, nas cirurgias intratorácicas. Quais são, pessoal, as complicações de um paciente que foi submetido, que será submetido à toracotomia? Hemorragia por lesão de um vaso, uma artéria ou uma veia, oclusão do tubo, que eu vou mostrar para vocês uma imagem posteriormente, infecção, abscesso subcutâneo, formação de coágulos, desconexão acidental do tubo, que eu vou mostrar também, pneumonias, atelectasia e, por fim, o pneumotórax. Essas são estruturas, são condições que afetam ou que podem ocorrer durante o procedimento. Tudo bem? Tipos de drenagem. Existem alguns tipos de drenagem, pessoal, que pode ser feito no paciente, que o paciente pode ser submetido. Aqui é só para mostrar para vocês como que está constituído quando eu falo drenagem. Tem o dreno, a pleura são, vamos falar assim, que são essas estruturas aqui, essas membranas que revestem aqui, o pulmão, tá certo? E tem o dreno que foi inserido aqui, entre a pleura, tá? Eu tenho uma conexão, porque o tubo vai ser inserido aqui, e eu tenho um frasco aqui embaixo que vai ser conectado a essa estrutura. O suspiro, nesse caso, eu vou mostrar para vocês porque eu tenho que ter um suspiro aqui, porque se eu fechar isso aqui, imagina a pressão que vai criar aqui e a pressão que virá aqui. Então, isso aqui também ajuda o quê? A poder retirar a secreção. Extensão intermediária, o selo d'água, essa aqui eu vou mostrar para vocês, e um frasquinho coletor. Vamos lá, pessoal. Existem 3 tipos de sistema, tá? O sistema a vácuo, o sistema de um frasco. Olha lá, sistema de um frasco. O que é? Ele vai usar a gravidade. Então foi introduzido esse frasco, esse dreno. A própria gravidade ou a própria pressão que a externa vai ajudar o quê? Essa secreção que está aqui, esse sangue ou algum líquido, vai ser drenado normalmente, sem precisar de um outro equipamento para fazer a drenagem, pessoal. Indicação: pneumotórax espontâneo, onde houve um paciente. Tem casos de paciente às vezes que pode espirrar tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que a costela rompeu e perfurou o pulmão. Isso pode acontecer, viu? Pneumotórax hipertensivo, quando o paciente sofreu uma pressão muito grande no tórax e ali ocorreu a perfuração da pleura devido a uma pressão muito grande, tá certo? No caso aqui, pessoal, olha lá, dá para explicar um pouquinho melhor ainda. Frasco com uma tampa vedada, tá? Que tem 2 aberturas, uma para a saída de ar, que é esse caso aqui, e a outra que permite a passagem do tubo até o fundo do frasco, que é esse aqui, tá? A água estéril colocada no frasco até que a ponta do tubo rígido seja submerso a 2 centímetros. Aqui mais ou menos, foi colocada uma água destilada. Ele já vem com um frasco, um tubinho aqui dentro, para poder o quê? Ajudar essa secreção ela sair e também que não crie coágulos no fundo do frasco, tá? Nesse caso vai criar uma vedação aquática fechando todo o sistema de ar externo. Então o ar ele vai poder entrar aqui, mas aqui vai dar uma vedada também. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Sistema de 2 frascos. Lembra que um eu tenho aqui que ele por si só faz toda a pressão. Nesse caso aqui vai ter um frasco secundário. Ele vai ser ligado num equipamento. Esse equipamento vai aspirar ou vai ajudar o que? A tirar toda essa secreção que está aqui. Então um vai ajudar, um vai fazer a pressão para que a secreção saia. Olha lá, o frasco regulador, que é esse caso aqui, ele vai ter uma característica, o volume determina o nível de pressão. Então quanto maior o volume de água destilada, tá? Maior será a pressão para tirar aquela secreção. Então, nesse caso aqui, de 15 a 25 centímetros de água, então você vai ter uma marcação aqui, você vai colocar mais ou menos
quantidade, vamos dizer assim, que vai ser feita, realizar a pressão, ou a quantidade de água, vamos dizer. Pneumotórax traumático, pneumotórax residual e cirurgias torácica, pessoal. Exemplo, a primeira câmara é o receptor da coleta, que é esse caso aqui, ó, vai coletar toda aquela secreção que está aqui. E a segunda é o selo d'água, que é essa daqui, ó. Nesse sistema, pode ser aplicado a sucção ao frasco de selo d'água mediante sua conexão de ar. Então é o seguinte, esse frasco aqui, ele vai ser o selo d'água, é ele que vai determinar quanto de pressão será exercida para poder sair toda a secreção do frasco, tá? A secreção vai ficar contida aqui, ela não vai para cá, tá bom? Então aqui ele vai aspirar a quantidade de secreção que vai ficar. Aqui ele vai puxar, ó, eu quero X quantidade de pressão, que essa pressão vai ajudar a sair essa secreção aí. E por fim, pessoal, eu tenho de 3 frascos ou de 3 vácuos, que aí já é um pouco diferente. Vou colocar mais alto. Está um pouquinho diferente da outra imagem, mas segue o mesmo conceito, tá? Ó, a adição de uma câmara para o controle da sucção ao sistema de 2 câmaras. Essa é a maneira mais segura de regular quantitativamente a sucção. Então, assim, esse frasco aqui é ele que vai controlar, tá? Tudo que vai ser drenado. Aqui também vai ter o controle, porém é ele que vai literalmente fazer o controle maior do que da secreção. Isso aqui, claro, muitas vezes é utilizado em unidade de terapia intensiva. Então é ele que controla e regula, né, a quantidade de sucção. Então sempre vai ser, o frasco, ou, por exemplo, tanto o primeiro frasco, quanto o segundo frasco, o terceiro frasco, ele vai ter preenchido por uma X quantidade de ml de água destilada para poder umidificar também e essa secreção poder sair tranquilo, sem sinais de obstruir o catéter, tá? Ou o tubo que vai ter no paciente. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês da demarcação, como vai ser feito o procedimento. O médico demarcou o local onde vai realizar a drenagem, a introdução do tubo, anestesia local, já começou a fazer a incisão ou corte, já começou a fazer a separação das membranas, dos músculos, das estruturas. Olha lá, está fazendo uma exposição do local, continua até chegar onde está tendo aquela secreção ou o local que está lesado. Ele vai fazer só uma checagem, fala assim que é digital, ele vai introduzir até o dedo para também saber se já chegou próximo ao local. Já começa a introduzir o tubo, tá? Aonde ele ficar inserido, que vai fazer a drenagem. Olha lá, já foi inserido. Já começou a realizar a sutura. Ele vai passar, fazer um ponto, uma sutura aqui, vai, em português, claro, amarrar esse dreno na pele desse paciente, que esse dreno não saia, mas já tem a sutura, tá? Ó, já o curativo com a gaze, já isolou todo esse local aqui, e por fim, aonde teoricamente o frasco ficaria com a secreção. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um frasco simples, ele é de gravitacional, a própria gravidade, a própria pressão que há no pulmão faz com que a secreção saia, ou sendo presença de ar, ou existem alguns frascos que não tem água, mas aí é um outro procedimento. Mas aqui, ó, tem uma mistura do sangue e com a água destilada que está aqui, tá bom? Então isso aí é o procedimento que foi realizado, pessoal. Vamos lá. Qual é a assistência de enfermagem ao paciente que foi submetido ao passagem do dreno de tórax? Aqui eu vou abordar as três ações. Primeiro, o cuidado com o dreno, tá certo? Com o procedimento e orientar o paciente também sobre a drenagem ou sobre o cuidado que ele vai ter com o dreno. Olha lá. Verificar as conexões estão bem fixas e bem adaptadas, manter o frasco no chão se for de vidro, com proteção de madeira, ou suspenso no caso de utilização de frasco descartável. Então, às vezes não, ele vai ficar no chão, porque vai ter uma pressão, tá?
ou ele pode ficar numa proteção de madeira ou até mesmo preso à cama do paciente. Tá? Verificar o funcionamento do dreno, se está drenando, se está tendo presença de secreção. Trocar o frasco diariamente, nesse caso aqui, é conforme a rotina da instituição, mas na maioria das vezes o dreno vai ser trocado sempre ao término do plantão. Por exemplo, meu plantão é da 6 ao meio-dia. Meio-dia eu vou lá, dependendo da instituição, às vezes o que ocorre? O pessoal só anota quanto foi drenado. Ou dependendo, se foi drenado muito, vai trocar aquela secreção que está dentro do frasco, tá bom? Vai pinçar. Quando eu falo pinçar, pessoal, no meio da extensão tem um clipe. Ele vai travar aquele clipe. Porque imagina, aquilo está ligado diretamente no pulmão. Se eu deixar aberto e trocar o frasco com a pinça aberta, pode ocasionar o quê? Pneumotórax, dependendo do paciente, a presença de ar e sangrar também. E eu tenho que me atentar ao seguinte, uma vez que eu pincei, troquei o frasco, limpei, eu tenho que abrir de novo depois, tá bom? Mas uma imagem, um filme eu vou colocar para vocês entenderem. Colocar água ou soro fisiológico esterilizado, na maioria das vezes o pessoal coloca-se água destilada. Tá? O soro fisiológico existe uma característica de criar sal, ele é constituído por sal. Isso pode interferir na qualidade do material. Olha lá. Manter o nível d'água com traço horizontal na tira, identificação do próprio frasco, ou colar uma tira de esparadrapo. Então, por exemplo, o frasco está na sua frente, você vai marcar, vai colocar um pedaço de tira no começo do frasco até o final, e você vai marcar quanto de água você colocou ali. Então, por exemplo, coloquei 50 ml. Eu vou lá, faço um risquinho, coloco 50 ml e coloco o que? A data e o horário que foi feita a troca daquele frasco. Pinçar nesse caso aí, se eu não tenho aquela se eu não tenho aquele clipezinho, eu vou usar uma pinça chamada pinça de Kelly. Ele faz para travar o dreno na metade para poder trocar o frasco. Tá? Retirar a pinça do próprio frasco e verificar se está oscilando. Muitas vezes, na primeira passagem do frasco, do dreno, ele vai ficar borbulhando. É uma questão da pressão, tá certo? E com o decorrer do tempo, isso vai diminuir até chegar a um ponto de não ter mais esse borbulhar. Medir e anotar o volume drenado que saiu, subtraindo. Por exemplo, então eu coloquei 50 ml de água destilada e eu vi que no frasco chegou a 100, tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, que houve 50 ml de sangue, um total de 100 que foi misturado com a água. Tá bom? Então assim, eu coloquei 50 ml certinho, só que eu olhei na fita, chegou a 100. Então eu quero dizer que teve um acréscimo maior de 50 ml nesse local. Tá bom? Olá pessoal, cuidados de enfermagem com o paciente literalmente. Entender as alterações do paciente, porque isso muitas vezes pode ser uma questão dolorosa, que ele vai ter com dreno na região do tórax, eu tenho que entender isso também. Observar sinais de dispneia, medicar conforme prescrição médica no caso de dor. Então, tá, eu vou me atentar a isso aí, dispneia, o paciente pode apresentar dificuldade para respirar, e nesse caso, às vezes, pode ser o que? Decorrente a uma obstrução da sonda. Manter o dreno em posição adequada, se evitar dobra, porque se tem dobra, vai ter dificuldade do paciente respirar, isso pode complicar. Olha lá, não prender com esparadrapo a extensão da borracha no leito, pois o dreno poderá ser retirado. Nesse caso aqui, às vezes o pessoal prende o dreno, pega o esparadrapo, prendeu o dreno na cama lá e na hora que vai mexer o paciente, o dreno sai. Então tem que deixar o dreno o mais solto possível, tá bom? Olha lá, orientar o paciente quanto ao cuidado do dreno. Eu também oriento ele. Então, aqueles foram os cuidados que eu tive com o dreno, pessoal. Nesse caso aqui, eu vou orientar o paciente para cuidar do dreno. Manter o paciente em posição de Fowler ou semi-Fowler, elevar a cabeceira. Não deitar sobre o dreno ou dobrar o dreno, orientar que ele não deite sobre o dreno. Pinçar com a mão, nesse caso aqui, às vezes o paciente pode dobrar a extensão e acidentalmente o dreno sair,
Então eu oriento o paciente, no caso, se ele for levantar, ele pegar o dreno com a mão, a extensão, tá? Deambular com o frasco, tá certo? A nível abaixo do tórax, na região, literalmente não pode levar, porque imagina, se ele levar, o que vai acontecer, pessoal? Todo aquele sangue vai retornar ao paciente. Então eu tenho que orientar esse paciente a não elevar esse dreno, tá? Olha lá, manter uma postura adequada e evitar posições viciosas, o paciente ficar só deitado ou deixar um dreno só numa posição. Estimular, pessoal, o paciente a realizar movimentação, andar mesmo e respirar normalmente. Transportar o paciente de preferência de cadeira de roda ou com maca ou frasco abaixo, tá? Nesse caso aqui, levar uma pinça, no caso, pessoal, se ocorrer algum acidente, mas lembrando, eu não vou pinçar. Então, por exemplo, o paciente vai ser colocado numa maca e eu preciso mudar, aí o que pode acontecer? Vai mudar, eu posso pinçar só para aquela secreção não voltar, mas eu tenho que depois soltar aquela pinça. Então não pode ficar pinçado, tá bom? Trocar diariamente o curativo e mantê-lo oclusivo. Opa, deixa eu voltar. Então aqui, pessoal, foram os cuidados de enfermagem a esse paciente que foi submetido a uma traqueostomia, toracotomia e a drenagem de tórax. Lembrando que os cuidados, na sua grande maioria, serão os mesmos, podemos dizer assim, mas vai alterar uma coisa ou outra. Então, no caso de procedimento, eu vou observar o aspecto, o tipo de curativo, o dreno, se tem secreção, se não tem secreção, o local do dreno, melhor se dizendo. Então, esses são os cuidados. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau, pessoal.